Meio-dia em ponto. Consegui começar no horário. Vou botar uma musiquinha de fundo aqui. Baixinha. Vou esperar as pessoas ir chegando. Oi, Ilmara, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui, meu amor. Dá um tempinho mais, são meio-dia em ponto agora. A outra live eu comecei 2 minutinhos antes. Ilmara, como é que tá aí o som? Tá bom? Tá ouvindo bem? Tá vendo bem? Fala pra mim aí. Eu botei uma musiquinha aqui de fundo. Vê se você consegue ouvir. Ou se tá muito alto, porque aí eu não grito. Tá ouvindo a música que eu botei ou não? Deixa eu ver. Peraí. Ela parou agora, só porque eu falei. Que bom que você está aqui. É dividir com a gente aqui esse momento. Estou fazendo todas as sextas, meio-dia. Algumas pessoas reclamaram do horário, mas enfim, é o horário que eu me conectei. Tá alta a música? Fala pra mim. Ou tá bom? Se estiver alto, eu abaixo um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho, são meio-dia 1. Saudade de... Tá bom que tá bom. Saudade de você também. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu meio... Você tá no cura também com a gente, não tá? Fala pra mim aí. Eu esqueci, você é de Salvador? Acho que é isso, de Salvador. Como é que tá o tempo aí? Ah, agora eu lembrei que você tá assim, que você assistiu a aula lá, ao vivo. Salvador tá calor, tá frio, que aqui em Macaé tá chuvoso, mas tá muito calor, muito quente, muito abafado. Aqui não tá sol hoje não, tá abafado. Tá aquele mormaço quente, sabe? Mas tá bom, tá tudo bom, né? A gente começou a entender que tudo tá bom, né? É só da forma como a gente olha, né? As questões. E aí a gente vai decidindo o que é, como que a gente vai receber. As informações estão aí, as situações estão aí, depende de como a gente vai receber. Então eu recebo muito bem a chuva, recebo muito bem o sol, agradeço. A gente começa a entender isso, né? Que as coisas são como são e não como a gente quer que seja. E faz toda a diferença, dá um alívio no coração, né? Quando a gente entende isso, que a gente não precisa estar ali o tempo inteiro vigiando para que dê certo, enfim. É tudo como é, e aceitar, e respeitar, e se respeitar, né? Então eu aceito o sol, aceito chuva, gosto do sol, gosto da chuva, admito que gosto mais do sol. Eu sou de ficar de pé descalça, enfim. Vamos só esperar mais um pouquinho. Eu normalmente entro meio-dia 5, são meio-dia 4. E aí eu começo a falar, a dividir com você o que eu entendi sobre os 7 corpos, né? Pois é, eu também gosto do sol. A baiana que não gosta do sol é difícil, né? É igual a carioca que não gosta do sol. É bem difícil. Eu também amo o sol. Falo que eu sou movida a sol. Sol me acelera. Sol me move. Sol me... Oi, Rosane, que delícia você aqui. Que bom. Prazer estar com você aqui. Estou só esperando dar meio-dia 5 para a gente começar. Boa tarde, meu amor. Sempre linda lá nas fotos, só curtindo suas fotos lá. Marcinha, minha amiga linda. Mande os aviãozinhos para todo mundo aí. Me mandaram falar isso, que eu não sou muito, como fala, íntima de internet, mas é isso. Manda um aviãozinho, coraçãozinho, curte.
pra gente. Bom te ver também, Rosane. Oi, Marcinha linda. Ó, já tô com a seu presente aqui, ó. Agora as lives todas são com o presente da Marcinha, minha água. Com a canequinha que ela fez pra mim e me deu de presente de aniversário. Bom, vamos lá. 12:05. Então vamos começar a nossa live de hoje. Para quem não me conhece, essa live vai ficar gravada, então para quem não me conhece, eu sou Glaucia Coelho Neves, eu sou terapeuta holística, eu tenho a formação de humanoterapeuta, feito pela Andresa Molina, do Espaço Humanidade, e tenho a formação do terapeuta master, feito pela Giovana Martins, do Terapia em Ação. E eu estou nesse processo de autoconhecimento desde 2012. Em 2020, oficialmente, eu entrei para o processo de ser terapeuta. É o meu propósito de vida, já entendi. Então, eu estou aqui muito feliz de estar fazendo essas lives, né? Foi a forma que eu encontrei de estar mais próximo de vocês e vocês entenderem o que é, qual é o meu propósito e o que eu venho aprendendo com esse processo de autoconhecimento. Que é isso, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, você quer dividir com o mundo. E é isso que eu estou fazendo com vocês. Alguns avisos importantes, que o Instagram, durante o ao vivo, a voz está ficando meio diferente, mas é um problema do próprio Instagram, que eu já vi em outras lives também, não é... No gravado fica tudo bem. Voltei de um retiro maravilhoso, feito pela Giovana Martins, de Terapia Ação e toda a sua equipe. Foi, assim, mais um mergulho de autoconhecimento, mais algumas cascas da cebola sendo tiradas de mim. E aí eu estou nesse processo sempre, tentando me conhecer para poder ajudar cada vez mais as pessoas que chegarem até mim. Vamos ao que importa hoje, que é falar sobre os 7 corpos sutis. Vocês já sabiam que nós temos 7 corpos sutis? Eu nunca tinha ouvido falar isso antes de entrar nesse mundo das terapias, do autoconhecimento. Mas eu vou tentar resumir da melhor forma possível, também para que não passe o horário e vocês entendam. Imagine a energia que chega na nossa casa. A energia sai da hidrelétrica com, sei lá, 800 mil quilowatts, né? Vai para a subestação, vai para 380 quilowatts, vai para os transformadores, que chega a 13 mil quilowatts, e chega na sua lâmpada com 110 ou 220 watts. É assim a nossa energia. A energia que vem do divino, que vem do universo, que vem de Deus, de como vocês queiram nomear. Ela vem com muita potência lá de cima e ela precisa ela precisa abaixar para poder ela vir para se densificar. Ela precisa ficar com uma frequência mais baixa para que possa cheirar e estar dentro do nosso corpo físico, que é um corpo denso. Então é a mesma ideia, que a luz, a energia que vem da hidrelétrica para chegar na sua casa e que a lâmpada não estoure, que consiga ter a luz, é a mesma ideia de que a energia de Deus, do divino, do universo, enfim, venha e chegue até nós, até esse corpo físico, até esse corpo denso, para que possamos nos manifestar, para que o Espírito possa se manifestar. Então, primeiro é entender que existe uma divisão. Existem os 4 corpos quaternário inferior, que são os corpos mais densos, e a tríade superior, que são os corpos mais sutis. Quando eu falo de densidade e sutileza, eu falo da frequência. Eu falo que os corpos mais sutis estão numa frequência mais alta e os corpos mais densos estão numa frequência mais baixa. Então é essa que é a ideia, são 7 corpos. E aí lembrar, a gente imagina, a gente acha que é só feito só desse corpo, só da carne, só de ossos. Não, a gente tem muito mais corpos que a gente possa olhar, que precisa olhar, para que a nossa vida seja uma vida mais plena, mais tranquila, enfim. Essa filosofia dos 7 corpos está presente, é um conceito que está presente nas tradições e filosofias antigas, como o hinduísmo, o budismo, o xamanismo.
São informações, são estudos, são conhecimentos que o mundo ocidental não tem, não tinha até um tempo atrás. Nós fomos criados para a matéria, nós fomos criados para olhar para o material, para olharmos para fora, né? O mundo ocidental tinha há muitos anos atrás e ainda tem muito resquício disso. E o mundo oriental já entende, já reconhece esses corpos sutis e já vem estudando isso durante muitos anos. Então, não é uma novidade, não é uma criação da Glaucia, não é uma criação de agora. São informações, são entendimentos, são estudos antigos que estão sendo colocados, graças a Deus, para que todos nós possamos acessar, para que todos nós possamos entender. Esses corpos sutis são entendidos como campos de energia que vão interagindo com o corpo físico e a influenciando na nossa saúde, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e na nossa espiritualidade. Cada corpo sutil tem a sua própria vibração, tem a sua própria característica e todos estão interligados, eles afetam uns aos outros, tá? Só para lembrar que eu tenho o meu roteirinho, porque é muita informação e eu não quero perder nada para passar para vocês. Eles têm uma função muito importante para que nosso corpo físico se mantenha em pleno equilíbrio e funcionamento. Então, mais uma vez, a importância de todos eles é imensa. Não é só o corpinho malhadinho, saradinho, que também é importante, não vamos deixar de falar sobre isso, mas os outros corpos também. Vamos lá. O primeiro corpo que eu vou falar faz parte do quaternário inferior, que são os 4 corpos mais densos, que estão efetivamente na matéria. Então, eu vou falar do nosso corpo físico, esse corpo que a gente vê, que a gente consegue enxergar, que ele é visível aos nossos olhos, que ele é o quê? Um aglomerado de ossos, cartilagens, órgãos, enfim, é tudo que a gente consegue enxergar. Esse corpo físico são músculos e ele deve ser cuidado, como eu falei, da mesma forma, carinho e atenção dos outros corpos, porque ele carrega e nos move dentro desse plano físico. É o nosso corpo físico que nos carrega, ele que nos movimenta, ele que nos permite estar aqui nesse mundo físico. Esse corpo é o corpo que está lá no caixão, quando a gente morre, quando a gente faz a passagem, enfim, cada um dá o nome que queira. Quando a gente coloca um corpo no caixão, esse é o corpo físico, é o que fica lá. E nada mais mais uma vez, não deixando de falar sobre a sua importância, nada mais do que o corpo que nós conseguimos enxergar. O corpo físico é matéria, é tudo material. Então, é importante que a gente deve cuidar, a gente deve aceitar ele, a gente deve estar em paz. E se você observar, assim, no corpo, no mundo ocidental, né, o que nós vivemos, é o mesmo... Oi, Rosane. Tá bom, amor. Depois você vê, assiste depois, tá? Beijo. Obrigada por ter entrado. É o único corpo que a gente enxerga e é o único corpo que a gente cuida normalmente. Na maioria das vezes é o único corpo que a gente olha, que a gente vai para o médico para cuidar. Os outros corpos a gente não presta muita atenção, mas é importante que nós tenhamos a consciência de cuidar desse corpo físico, porque ele é fundamental. É como se fosse uma vestimenta que a gente recebe na hora que a gente encarna nesse mundo. Quando a gente vem para o mundo material, a gente veste, consegue esse corpo e vai se manifestar nesse mundo. Como que é importante de falar que esse corpo físico, a nossa concha física, é um corpo carnal, é um corpo exterior, é um corpo mortal, é um corpo somático, e é uma ponte viva, aberta para a natureza material do mundo. E como que a gente cuida desse corpo? A gente faz como? O que a gente já está acostumado a fazer, porque a gente só cuida, ou normalmente cuida do corpo físico. É fazer exercício físico, se movimentar da melhor forma possível, olhar para ele com carinho, talvez um pilates, uma yoga, enfim, alguma coisa que o seu coração te aqueça e que você possa cuidar dele. E amá-lo, porque ele é sua ferramenta de movimentação e de
possibilidade de estar nesse mundo material. O segundo corpo que vem em seguida, do corpo físico, é o corpo dupletérico. É onde estão os nossos chakras, é o corpo que anima o corpo físico. É o que eu chamo de onde estão os centros energéticos. A partir do corpo dupletérico, ele anima o nosso corpo físico, é o corpo vital, é o mapa de todos os nossos órgãos. Ele também, como eu falei, o quaternário inferior, ele é mais denso, então o corpo físico e o corpo dupletérico, eles também têm um formato parecido com o dupletérico, parecido com o corpo físico. Então ele meio que se parece, né, aos nossos olhos com o corpo físico. É o que faz a comunicação entre os corpos através de uma teia energética, como eu falei, onde estão os nossos chakras. Ele não pode ser visto, ele somente pode ser sentido. E ele é responsável pela distribuição e fluidez da energia vital, também conhecida como prana, como chi, por todo o nosso organismo. Então pense, a importância que tem esse corpo, de ele estar também saudável, dele estar cuidado, dele estar sendo olhado, porque é ele que nos anima. Ele anima o corpo físico para a gente possa fazer para a gente possa viver aqui nesse mundo. Ele tem como função estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência, porque ele distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico, promovendo assim uma harmonia, facilita. Ele também é um meio de comunicação entre os corpos mais sutis para o corpo mais denso, que é o nosso corpo físico. Ele é um mediador entre, como eu falei, o corpo físico e o perispírito, o corpo astral, enfim, os corpos mais sutis. Como que a gente vai cuidar desse corpo dupletérico? Fazendo meditação, fazendo contato com a natureza. Ai, Glaucia, não consigo fazer meditação, sou muito elétrica. Consegue. Todos nós. Eu ouvi uma live da Fernanda Souza, que ela também está trabalhando com terapia, enfim, ela também fala muito sobre terapia de autoconhecimento, e eu não sei se ela ouviu de alguém, enfim, que fala, se você não for ET, você consegue meditar. Então todos nós, seres humanos, temos a possibilidade, a capacidade de fazer meditação. Então como eu vou cuidar do meu corpo dupletérico, onde está o nossos chakras, nossa energia vital? Fazendo meditação, fazendo contato com a natureza, dá uma de doida, vai lá e abraça uma árvore, enfim. Problema de quem vai achar você doida, não tem problema. Cuide de você. É o que eu falei, e na verdade eu não falei, vou falar agora. A gente tem o hábito de olhar para fora, né? O mundo ocidental tem o hábito de olhar para fora. E agora, que bom, graças a Deus, estamos começando a olhar para dentro. E que o mundo oriental já faz isso há muito tempo. Então, essa forma de a gente cuidar do corpo dupletérico, que é um corpo, a gente chama também corpo vital, ou psicossoma, né? É o agente intermediário entre o perispírito e o corpo físico, é a camada mais próxima a ele. Seguindo sobre o terceiro corpo, então o primeiro corpo é o corpo físico, é esse que você vê, que nós podemos ver. O segundo corpo é o dupletérico, é o que anima o corpo físico. Eu estou falando de baixo para cima, depois eu vou fazer de cima para baixo. O terceiro corpo é o corpo emocional ou astral. É onde estão todas as nossas emoções, sentimentos e intuições. Algumas pessoas chamam de alma. É o corpo, esse é o corpinho que viaja quando você sonha. Quando você está nos seus sonhos, que você faz seus desdobramentos, é esse corpo que vai se desdobrar para os seus sonhos. É esse chamado de corpo emocional ou astral. Nós temos ainda, é importante ressaltar, que a gente sente alguma coisa sem entender, sem raciocínio, tipo assim, do nada, chega num lugar, tá sentindo uma coisa ruim, você não sabe por quê. É esse corpo emocional, é esse corpo astral, é essa alminha que tá incomodada com alguma coisa. E aí é bom a gente olhar pra gente entender, por que eu tô sentindo isso? Esse corpo existe para isso também, para te alertar que se alguma coisa está te incomodando, é importante que você olhe para isso, olhe para você, não para o outro, sempre olhando para dentro, né? Esse é o corpo que a gente faz também, usa também, com ele a gente trabalha as técnicas de apometria,
quem não conhece, de projeções astrais, conscientes ou por sonho, como eu falei, quando a gente viaja nos sonhos, é esse corpinho que está viajando. Como que a gente pode cuidar desse corpo, desse corpo emocional, desse corpo astral? Ouvindo as nossas emoções, reconhecendo o que a gente está sentindo e dando atenção, prestando atenção nelas, porque todos os nossos corpos têm as suas funções. E se em algum momento você está sentindo alguma coisa, uma dor, uma tristeza, uma raiva, como eu falei um pouquinho antes, olha para isso. Ele está te mostrando, é esse corpo que está te mostrando que você precisa olhar. Você está com raiva de alguém, o que tem em mim, dentro de mim, que está me causando raiva quando eu vejo aquela pessoa? Não é a pessoa, é você. Então olhe para isso. É esse corpo emocional, o corpo astral, que te ajuda a fazer isso. Então, como cuidar dele? É isso, prestando atenção mais nas suas emoções, nas suas intuições, preparar ele para dar atenção a ele, vamos dizer assim. Porque a gente às vezes fala assim, não, senti isso, mas deixa pra lá. Porque a nossa mente está o tempo inteiro gritando, falando. Então, preste atenção nas suas intuições, nas suas emoções. Porque esse corpo astral existe para isso, com essa intuição, com esse objetivo. Seguindo do corpo astral, ou emocional, nós temos o corpo racional, ou mental inferior, ou algumas pessoas chamam de mental concreto. É onde estão todos os nossos pensamentos, tudo que a gente pensa, raciocina, a questão lógica está nesse corpo. 2 e 2 são 4, eu consigo fazer rapidamente essa conta. É esse corpo que está sendo acionado para que eu possa ter essa racionalidade. Por isso que a gente, às vezes a gente, por exemplo, pensa alguma coisa e sente outra. Vocês já passaram por isso? Eu já várias vezes. Então é isso, é o corpo emocional e o corpo mental, os dois agindo. É você olhar para ele com entender que esse corpo é o poder da nossa mente. Ele não é o nosso cérebro, o cérebro é físico. Nós estamos falando sobre a mente, sobre quais os pensamentos são organizados. É aí que está o corpo racional ou mental inferior, ou ainda chamado de mental concreto, né? Falando um pouco sobre como cuidar, né? Antes um pouquinho, esse corpo, quando ele está em desequilíbrio, o corpo mental concreto, ele gera sérias dificuldades comportamentais, como comodismo, busca desenfreada de prazeres mundanos, vícios, porque ele quer se alimentar, e ele procura várias coisas racionalmente para que esse corpo seja alimentado, para que ele consiga que esteja vivo, vamos dizer assim, tá? E como cuidar desse corpo racional, mental, que está o tempo inteiro no nosso ouvido. Como cuidar dele? Meditação, para poder sair daquele mental automático, para sair daquela correria, para sair daquela, eu não consigo. Calma sua mente, respira. Mesmo que tenha um pouco de dificuldade no início, mas é fundamental que a gente consiga fazer esse respiro, para a gente estar presente, para a gente estar em estado de presença. Então esse corpo racional precisa ser cuidado, assim como os outros corpos anteriores. Então essa é o quarto corpo que faz parte da parte inferior, que é a mais densa, que a gente chama de quaternário inferior. O primeiro é o corpo físico, que é o que a gente vê. O segundo é o corpo dupletérico, que é o que anima o corpo físico, que é onde estão os chakras, a nossa energia vital, o chi, o prana, como você queira chamar. Esse é o segundo corpo. O terceiro corpo é o corpo que a gente chama de emocional ou astral, é onde estão todas as nossas emoções. Lembrando, o primeiro corpo, cuidar como? Fazendo exercícios físicos, alimentação boa, essa é a forma de cuidar. O segundo corpo dupletérico, meditação, contato com a natureza, banho energético, reiki, cristais, alguma coisa que ligue energeticamente, que limpe você energeticamente. É o terceiro corpo. Perdão, o segundo. O terceiro é o corpo emocional, o astral, que é onde estão nossas emoções. E aí a gente precisa cuidar como? Ouvindo nossas emoções, ouvindo nossas intuições,
E por que eu estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza, estou sentindo dor? Por que estou sentindo isso? O que tem em mim que está... O que o outro está falando que está refletindo em mim? Está em mim, não está no outro. O que o outro tem que está refletindo dentro de mim? É esse corpo que está te ajudando a fazer isso. Então, olhe para esse. E o quarto corpo é o corpo racional, ou mental inferior, ou mental concreto. Cada um, tem algumas pessoas que chamam de mental inferior, corpo racional, mental ou mental concreto. É o corpo da lógica, da razão, que nos ajuda a ter essa questão lógica do dia a dia, de racionalizar que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, enfim. Como cuidar desse corpo? Da mesma forma que eu falei da meditação, do sair do automático. A gente só consegue sair do automático quando a gente para respirar. Eu estou falando de experiência própria. Para quem me conhece, sabe que eu sempre fui muito workaholic, sempre fui muito no mental. Ainda admito que estou no processo, como eu falei. Esse processo, falei em outras lives, eu falei, esse processo de autoconhecimento é eterno, não tem ré. Começou, vai embora. E aí eu ainda me pego em algumas situações, o mental, eu falo, peraí, vamos parar, vamos respirar, vamos olhar para isso, vamos ver o que é isso. Isso faz sentido? É nessa hora que eu estou cuidando do meu mental inferior ou mental concreto. Fazer terapia, enfim, o que você possa ajudar para que o seu mental seja um pouco mais equilibrado, fique um pouco mais sem te estressar, né? E aí nós vamos partir para a tríade superior, que é um plano mais espiritual, que é um plano, são os 3 corpos mais sutis dentro da nossa formação, da formação do ser humano. O primeiro corpo que vem da tríade superior do plano espiritual, desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Estou falando muito rápido, entenderam até agora? Fala para mim, quem está aí, me conta. Dá para entender o que eu falei até agora? Divide comigo aí. Se tá legal, manda aviãozinho para as pessoas, para a gente continuar. Vamos lá. Agora nós vamos falar da tríade superior, que são os 3 corpos mais sutis que estão mais no plano espiritual. O primeiro deles é o corpo mental superior ou mental abstrato. É nesse corpo que está o nosso projeto de vida. Sabe quando a gente vem encarnar, a gente tem um projeto, a gente escolhe a mãe, o pai, o irmão, o país, enfim, é nosso projetinho de vida. É nesse corpo que está o seu projeto de vida. É o que nós trouxemos para trabalhar aqui nessa encarnação. Sabe quando a gente fala assim, está tudo dentro de você, alguém fala assim para você, você está nervosa, tá? Não, calma, olha para você, está tudo dentro de você, está tudo dentro de você. Nós somos perfeitos. Nós somos únicos e nós temos absolutamente tudo que precisamos para nos desenvolvermos, para evoluirmos o nosso espírito, a nossa alma, enfim, para vivermos em plena harmonia. E eu confio nisso plenamente. Eu falei ontem, eu estava com a minha mãe, numa situação, enfim, e alguém esqueceu o cartão de crédito, o cartão em cima do balcão. Eu vi, entreguei para a pessoa. Para quem estava tomando conta ali, e a do lado falou, ainda existem pessoas honestas. Aí eu falei, eu confio na humanidade. E é isso, a gente tem essa capacidade sim, então a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para as nossas potências, porque está tudo que está aqui dentro. Então o corpo mental superior, ou corpo abstrato, oi Lourdinha, oi Valdete, bom que vocês estão aqui. Vai ficar gravada, se vocês podem assistir depois, quem não chegou no início, mas feliz demais de vocês estarem aqui. Agora eu estou falando sobre o corpo mental superior ou abstrato, que é onde está o nosso projeto de vida, o que nós trouxemos para trabalhar nessa encarnação. É o mundo das ideias, né? Quando a gente medita, a gente está se conectando com a frequência desse corpo sutil. Por isso, quando eu falei anteriormente da meditação, a importância da meditação, e que estão todos interligados, é isso. Quando você medita, você consegue acessar esse corpo mental superior, entender um pouco do que precisa ser feito, do que sem pressa, sem correria, sem desespero. Aí vem de novo a reforçar a importância da meditação e mais uma vez reforçar de que todos nós somos capazes de meditar. No início é um pouco mais complicado para quem é mais agitada,
Mas se você decidir fazer, faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e eu tenho certeza. Eu não me imaginava meditando. Para quem não conhece sabe que eu sou um pouquinho elétrica, né? E eu não deixo de fazer isso todos os dias de manhã e todos os dias à noite. Se eu não consigo meditar 1 hora, como é o que eu gosto de fazer, acordo 5h30 para meditar 1 hora, medito 20 minutos. Faz toda a diferença. E quando você medita, você acessa esse corpo mental superior ou mental abstrato, onde está todo o seu projeto de vida. Imagina, você consegue acessar isso. Você consegue entender o que você vem fazer aqui. Não é, olha, gente, importante ressaltar. Eu não estou falando que é um perlim-pim-pim e aconteceu tudo. Não é isso. Estou dizendo que é um processo, mas que a gente tem a capacidade e a gente pode começar, dado o primeiro passo. É nesse corpo que a gente tem a fonte da intuição, da criatividade, dos desejos. Ele possui uma forte ligação à individualidade do ser. É a fonte das vivências passadas, como eu falei, que precisam de resolução. Como eu falei, o que você veio resolver aqui. Memória criativa pode ser percebido pela vidência, né? Algumas pessoas têm mediunidade de vidência, de clarividência, enfim. E aí eu não vou entrar muito nesse âmbito, porque cada um tem o seu entendimento sobre isso. Mas esse corpo é o segundo grande banco de dados de que nós dispomos. Ele elabora estrutura e princípios e ideias abstratas, buscando síntese ou conclusões, que por sua vez são geradoras de novas ideias e assim por diante. Vai infinitamente. Quando ligado às coisas superiores, ocupa-se de estudos e pesquisas visando o aprimoramento do ser. Quando a gente consegue acessar esse corpo, a gente consegue, como é que eu posso dizer? Chegar a essa tranquilidade, esse entendimento que nós somos potência, que nós somos amor, que nós somos capazes de muita coisa. O que por muitos anos nos foi escondido, para a gente entendesse que a gente precisava sempre do externo para resolver nossas questões. Prima Renata, seja bem-vinda, meu amor Paulo entrando também. Esse é o corpo mental superior ou abstrato que faz parte da tríade superior, que é do plano espiritual. Ele começa a ser um pouco mais sutilizado. Oi Meg, minha irmã, seja bem-vinda. Quando a gente apegado às vivências inferiores, em conexão com seus atributos de poder, mando e domínio, cria sérias dificuldades e personalidade encarnada. Porque a gente costuma fragmentar em subníveis, a gente começa a ficar apegado àquele material, aquela coisa densa. Então, por isso, reforçando a importância da meditação. É o plano das ideias, como eu falei. E como cuidar desse corpo? Talvez descobrindo alguma coisa que você ama fazer, se conectando talvez com a sua essência, se conectando. Como é que a gente consegue se conectar com a sua essência? Eu falo por mim. Quando a gente faz alguma coisa que o coração vibra, que você vê o seu coração sorrindo, que você vê o seu coração pulando. Talvez quem não consiga enxergar isso com muita facilidade, tente lembrar um pouco de como você era criança, do que você gostava, porque quando a gente é criança, a gente não tem a influência tão forte da sociedade, dos pais, das religiões, a gente consegue ser o que nós somos realmente. Então a ideia, o cuidado desse corpo mental superior, como cuidar, é chegar à nossa essência, descobrir a nossa essência. E para isso, é fazer o que você realmente ama, sem se preocupar com o que o outro vai falar, sem se preocupar com o que o outro vai achar. Eu costumo dizer, gente, as pessoas não pagam meu boleto. Eu já ouvi isso e é verdade. A gente tem muita crença de que eu não posso isso, eu não posso aquilo. Vá, descubra a sua essência, descubra o que você ama fazer. E aí você consegue se cuidar desse corpo mental superior, aí consegue se conectar com ele. Essa é a importância. O segundo corpo que faz parte da tríade superior é o corpo búdico. Esse corpo, só lembrando, que a partir do mental inferior, do mental concreto, a forma dele já é mais ovalada,
do mental inferior é ovalado. Depois eu vou mostrar a foto para vocês, eu vou deixar lá na página do Instagram aqui como é que desenha cada corpo. O corpo mental superior já tem uma forma de pétalas, vocês vão enxergar depois lá também. E o segundo corpo do mental da tríade superior é o corpo búdico. É ali onde está todos os registros das nossas experiências, tudo que a gente já chamou, já viveu, perdão. Para quem acredita, para quem não acredita, enfim, eu acredito, estou dividindo com vocês. Tudo que você viveu em outras vidas está registrado naquele corpo, neste corpo, que é o corpo búdico. A gente chama de registros acásticos, é a biblioteca do universo. Tudo que você viveu está registrado no corpo búdico. Sabe quando você fala assim, nossa, parece que eu já estive aqui, estive nesse lugar, é um déjà vu. Já ouviram falar do déjà vu? É um pequeno acesso a esse corpo búdico. Você vai lá e volta. Agora você pode perguntar, poxa, por que a gente não tem acesso a ele tranquilamente ou com facilidade? Porque você imagina, gente, a gente tem um problema que aconteceu semana passada. A gente lembra dele e a cabeça já fica como? Nervosa, triste, com raiva. Imagina se você for lembrar de tudo que você fez em todas as suas vidas passadas. Impossível. Impossível. A gente precisa ter esse acesso, como eu falei, de vez em quando, para a gente poder elaborar. Ok? Então esse é o corpo búdico, que é o segundo, que faz parte da tríade superior, que é a parte mais sutil. Eles nos conectam com a nossa natureza divina e com a consciência coletiva. O corpo búdico permite experienciar estados de êxtase espiritual e a união a sabedoria e o amor incondicional. Ele nos permite a união com o todo. Ele também é conhecido como corpo cósmico. Ele não possui nenhuma ligação ou relação com o tempo. Como eu falei, ele existe e ele é o registro de todas as nossas vivências. Entre todos os corpos sutis, o búdico é que se encontra a real sabedoria. Ele é o ponto alto de iluminação que dificilmente é alcançado, mas está ligado a todas as coisas, está extremamente distante do plano físico e da capacidade de compreensão dos seres humanos. Por isso que eu falei que não é legal que a gente acesse esse corpo búdico o tempo inteiro, toda hora, porque senão a gente enlouquece, a gente mal consegue lidar com uma situação que aconteceu semana passada, que vem na nossa mente, te lembra e fala, ai meu Deus, aí volta aquelas sensações. Imagina se você for lembrar de tudo que você viveu, de todas as coisas que você fez, o que fizeram com você. Então por isso esse acesso não é um acesso fácil ou rápido, ok? Mesmo que seja ainda pouco conhecido, é o nível que muitas pessoas tentam alcançar por meio da evolução espiritual mental. É o que a gente tenta alcançar quando a gente está evoluído espiritualmente ou mentalmente. Mas como eu falei, tem que ter esse preparo, porque senão a gente veio que me enlouquece. Bem-vinda, Renata, bem-vindo, Alain, meu sobrinho. Que bom que vocês estão por aqui. A live vai ficar gravada, vocês podem assistir depois. Esse corpo búdico, ele é composto pelas três almas, a moral, a intuitiva e a consciencial. São veículos e instrumentos do espírito. A alma moral, discernimento do bem e do mal, sob o ponto de vista individual, tem a forma de um sol em chamas. Alma intuitiva, intuição, inspiração, do gênero científico, literário e artístico, iluminismo. Alma consciencial, em forma de pequeno sol brilhante, radiações retilíneas, centro da individualidade espiritual. Então, e aqui entrou uma coisa aqui que não era para entrar, peraí. Eu estava ouvindo a música e entrou alguém falando aqui. Marli, prima, seja bem-vinda. A live vai ficar gravada, depois vocês assistem o que eu falei desde o início. Que bom que vocês estão aqui, mas continua aí. Como que a gente vai cuidar desse corpo búdico? Como eu falei, a gente precisa olhar para dentro, entender que Deus está em nós. E quanto mais você se conectar com você, mais conexão com a espiritualidade você vai ter. A gente precisa, de uma certa forma, Geraldina, seja bem-vinda, de uma certa forma a gente precisa entregar, confiar,
aceitar e agradecer. E assim a gente consegue se conectar com Deus de dentro para fora. Foi o que eu falei há pouquinho, que nós, no mundo ocidental, fomos criados muito para fora, tudo é fora. E não é isso, não é assim, porque a gente precisa entender o poder que tem dentro de nós, o poder que nós temos de nos curarmos, nos abraçarmos, nos amarmos, e aí encher a nossa caixinha de vida com vida e com amor. E quanto mais a gente enche essa caixinha nossa, quanto mais a gente enche a nossa vida com essas frequências de amor, de vida, de luz, mais isso transborda. Por isso que eu falei também agora mesmo que eu confio na humanidade. Eu tenho certeza que a gente pode fazer isso, cada um no seu pouquinho, no seu mundo, e aí nós vamos espalhando esse conhecimento. E a minha ideia dessas lives, mais uma vez, é para dividir com vocês tudo que eu venho estudando, aprendendo, e tudo que tem feito muito bem para a minha vida, eu estou dividindo com vocês, porque a gente precisa compartilhar, porque a única coisa que vai ficar depois que esse corpinho lindo e maravilhoso for embora, é o que eu falei, é o que eu senti, enfim. E é isso que eu estou fazendo aqui agora, a intenção é essa. E por último, a tríade do superior, que é a tríade mais sutil, mais espiritual, a gente tem o chamado corpo átmico, que é o registro de luz, é o registro divino, é a consciência pura, é o espírito ou essência, a conexão com Deus ou com o universo. Eu vou dar um exemplo para ver se vocês conseguem entender o que significa, que eu achei bem legal essa explicação. Sabe o que é o corpo átmico? Oi, Glaucia, seja bem-vinda, meu amor. O corpo átmico, ele pensa numa semente, né? Você bota a semente na terra para plantar uma bananeira, sei lá. Você botou a semente ali e você vai regando, vai, enfim, cuidando dela, daquela semente e tal. E um tempo o tempo vai passando e vai crescer uma bananeira. E aí vai ter raiz, vai ter tronco, vai ter galho, vai ter, enfim, vai ter banana, né? Se for bananeira, vai ter banana, enfim. E aí você vai olhar, vai tentar procurar a semente na terra. A semente não está mais ali. A semente está em todas as partes da árvore. A semente foi o que deu vida à árvore. A semente foi o que deu vida, foi o que começou tudo. Então o nosso corpo átmico é isso. É a consciência pura, é o registro de luz, é a essência de Deus. Cada um chame como achar melhor, como acreditar, né, como queira chamar. É a essência do universo. É o que começa tudo. É o corpo átmico, que ele representa a mais pura luz e é o portal para a iluminação espiritual. De todos os corpos, esse é o mais elevado, que está acima de todos os planos. É a consciência pura, como eu falei, é formado praticamente por luz e é o ápice da iluminação do espírito. E algumas pessoas chamam de eu divino, ou do espírito mesmo, o espírito de essência. Cada um tem uma nomenclatura e assim, como eu falei. Lembrando que tudo que eu falo aqui é o que eu acredito, é o que é a minha verdade, pode não ser a de vocês, mas se for, que bom. Compartilhem com as pessoas todo esse conhecimento que eu quero dividir com vocês. E aí eu peguei um quadrinho que eu achei bem legal, que fala sobre a comparação desses corpos que eu falei, que eles são há muitos anos, há muito tempo, sei lá, séculos, já conhecido pelo mundo oriental, que é, como eu falei, voltando, o quaternário inferior, corpo físico, duplo etérico, mental, emocional, perdão, ou astral, como chama, mental inferior ou concreto, mental superior. O quaternário inferior são esses quatro: físico, duplo etérico, emocional ou astral e o mental inferior, tá? A tríade superior, que é a mais sutil, vem mental superior ou abstrato, búdico e átmico. Esse é o entendimento do mundo oriental. No mundo ocidental, o corpo físico é o corpo físico. O duplo etérico e o emocional são nossas emoções. O mental inferior, o mental superior, o búdico e o Atman é a nossa mente.
Olha como que a gente foi ocidentalizada nesse ponto de não conhecer a importância de cada um desses corpos. Se dividiu só em 3: corpo físico, emoção e mente. No cristianismo, o corpo físico é o corpo físico. O duplo etérico, o emocional, o mental inferior e o mental superior, e o búdico é a alma, e o Atma e o espírito é o Espírito Santo. Para o espírita, o corpo físico é o corpo físico, assim como para o cristianismo, o duplo etérico, emocional, mental inferior, mental superior e búdico é a alma, para o espírita é o perispírito. E o Atma para o cristianismo é o Espírito Santo, para o espírita é o espírito. E na psicologia, o corpo físico é onde estão as emoções, o duplo etérico, a sensação. E todos os outros corpos é o pensamento. Então, a importância de a gente entender, de a gente se preocupar não só com o nosso corpo físico, que é o que nos foi ensinado, que nos foi apresentado no mundo ocidental. Beber um pouquinho de água na xícara que a minha amiga me deu. Propaganda o tempo. Não tô ganhando dinheiro não, tá, gente? É porque eu gosto mesmo. Quando a gente fala, a gente compreende, a gente harmoniza esses corpos sutis, a gente tem muitos benefícios para a nossa vida. Porque pensa, você vai reconhecer que nós somos multidimensionais, que a gente pode buscar o equilíbrio em todas as áreas da nossa existência. A gente pode buscar o equilíbrio no mental, no emocional, a gente pode, na parte espiritual, a gente tem essa possibilidade, só que a gente não tem o hábito de olhar para isso. Então vamos prestar atenção, vamos olhar para essas questões que são importantes, para que a gente possa ter uma vida muito mais tranquila, muito mais leve, muito mais harmoniosa. E a gente precisa não, se fizer sentido para vocês, é importante entender. Procure alguns estudos mais sobre isso e vocês vão ver o quão encantador é você se conhecer, você saber quem você é. E as terapias energéticas e espirituais, as que eu trabalho e que muitas pessoas também trabalham, a gente trabalha em 3 corpos: no corpo mental inferior, no corpo emocional, mental inferior e mental superior. São esses 3 corpos que a gente acessa no tratamento para identificar qual é a causa das suas dores, aonde startou aquele trauma, aonde começou tudo isso. Então é importante te conhecer esses corpos, saber como cuidar deles, saber que eles são importantes para a nossa vida plena e confiar que tudo isso que eu falei está em você, está em mim, está em todo mundo. E saber a potência que nós somos, saber entender que sim, nós somos deuses, que sim, nós temos a capacidade de fazer mudanças em nossas vidas quando a gente começa a olhar para a gente, quando a gente começa a se dar um carinho, quando a gente começa a se abraçar, quando a gente começa a chorar todas as dores, mas olhar para esses corpos, que eles existem. Eles nos foram escondidos durante muito tempo. Então agora que a gente está, graças a Deus, abrindo cada vez mais as informações, a gente está tendo acesso, melhor dizendo, às informações, cada vez mais pessoas estão realmente se conectando com esse conhecimento, vai nos possibilitar fazer essa transformação, fazer essa mudança planetária de uma forma mais amorosa, menos dolorosa. Pensa sobre isso. Pensa o quão importante é você olhar para essa informação. Eu trouxe um pouquinho do que eu entendi. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que eu tenha sido clara. Fala comigo, Felipe Fideli, seu lindo, que bom você estar aqui. Está acabando, mas vai ficar gravado e você assiste depois. O Felipe ele é da Universidade do Propósito, da Florência, um trabalho lindo que eu tive a honra de participar também. Fiz a Jornada do Propósito 1 e 2.
enfim. Isso, Val, mais consciente é. Quanto mais a gente estuda essas questões, a gente fica mais consciente, a gente pode se cuidar mais. E quanto mais a gente se cuida, mais a gente consegue cuidar do outro. Eu falo isso, sou repetitiva, mas é verdade. A história do avião, gente. A gente não pode pegar a máscara do avião quando ele está caindo e botar no outro e colocar na gente. Então é isso que eu estou falando, isso que a Val está falando, mais consciente. A ideia é que cada um de nós, no seu mundo, no seu quadradinho, faça esse trabalho, porque é muito bonito. Não vou dizer que não dói, mas quando você consegue enxergar quem você é realmente, a sua essência, o seu caminho, tudo ao seu redor vai ficar mais leve. Você começa a entender que não é culpa do outro, não é culpa do governo, não é culpa da mãe, do pai, do tio, do filho, do irmão, do sobrinho. Não é. E não existe culpa, existe responsabilidade. Então comece a olhar para isso, comece a olhar para essas questões. Eu trouxe hoje a questão dos corpos sutis, que são importantes, tão importantes quanto o corpo físico, mas a gente não tem o hábito de olhar para eles, de cuidar deles. Dei algumas dicas de como cuidar de cada um deles, de uma maneira bem, bem sucinta, mas é um começo. Então olhem para isso com carinho. Falem comigo, ainda faltam 9 minutos, que bom conseguir falar tudo que eu precisava falar. Eu quero ouvir de vocês. Fez sentido? O que vocês conseguiram entender sobre essa live? Conta pra mim aí, conversa comigo. Ainda faltam 9 minutos, eu quero ouvir de vocês. Ficou alguma dúvida? Enfim, entenderam que existe esses 7 corpos, repetindo, né, a importância de entender isso para poder ter um mundo melhor, o nosso mundo melhor. Entender que nós temos a capacidade interna de nos cuidarmos, de mudarmos o nosso rumo, de mudarmos o nosso destino, de mudarmos o nosso caminho aqui na Terra. As pessoas falam assim, isso aí é destino, tá, tudo bem, é isso mesmo, eu confio que a gente tem um plano para viver aqui. Quando chega nosso tempo de vir, é o nosso tempo de vir, nosso tempo de ir é o nosso tempo de ir. Eu falei na outra live sobre o luto, que a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, que nós vamos desencarnar, que nós vamos passar para outro plano, cada um fale da maneira que... Mas enquanto nós estivermos aqui, a gente tem a oportunidade de ter essa consciência, de estarmos mais conscientes do que viemos fazer aqui. E aí a gente pode ter a nossa missão sendo feita, porque nós somos uma unidade da humanidade. Então cada um de nós tem a sua responsabilidade, a sua missão, e é importante que a gente encontre nosso lugar, nossa função aqui nessa vida. Nesta vida que você decidiu estar, nessa vida que você escolheu viver. Tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido. Ninguém quer falar comigo, eu vou então encerrar. Um beijo enorme no coração de vocês. Obrigada por estarem aqui. A live vai ficar gravada mais uma vez. Assistam lá desde o início. Espero que faça sentido. Eu vou deixar a foto dos corpos para vocês entenderem um pouco mais. Obrigada, Lourdinha. Um beijo, meu amor. Olha, vou falar uma coisa também que é importante para vocês. Eu vi a Lourdinha, agora lembrei. A Lourdinha tem um grupo chamado Show Ansiedade, que é muito bom, muito importante. Quem está com ansiedade demais, enfim, é um grupo muito bonito. Tá? Ela e a Roberta Rocha. Então procurem contabilidade.rocha e procurem ela lá, que ela vai passar para vocês o que é esse grupo de Show Ansiedade. Elas têm ajudado muito a muitas pessoas, tá bom? Um beijo enorme no coração de todas vocês, todos vocês. Amei estar aqui. Como eu falei do propósito de vida, esse é meu propósito de vida. Eu estou realmente com o coração radiante. E eu consegui fazer live sem chorar, gente. Eu tô ficando gente grande, hein?
Um beijo, meus amores. Até a próxima sexta. Fiquem com Deus. Obrigada por estarem comigo aqui. Dividam, compartilhem esse assunto, se achar interessante, se achar que vale a pena, tá bom? E façam comentários lá também, lá no meu Instagram. Inscrevam-se no meu canal do YouTube. Eu tô lembrando, tem que falar tudo isso, né? Me disseram que tem que falar, eu tenho que falar. Enfim, meu canal do YouTube, o link também tá na bio, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima sexta. Fiquem com Deus, um final de semana maravilhoso para todos nós.